Graça e paz, irmãos. O objetivo desse vídeo e dessa série que nós estamos produzindo é juntos desfrutarmos da obra de Cristo. Nós já vimos que Jesus findou a linhagem adâmica no que diz respeito ao velho homem, firmou um novo homem. E é isso que nós vamos continuar vendo daqui para frente. Vejamos o que diz Romanos 8, versículo 10. Diz assim: se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Ou seja, o que nos colocou numa situação de morte é, na verdade, o pecado. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Precisamos entender um pouco mais o que é pecado e o que é morte. Pecado é, na verdade, uma natureza que entrou no homem. É uma natureza de anjo caído, que trouxe toda a característica de viver de anjo caído para o gênero humano. De modo que toda a rebeldia, a altivez, a insatisfação, tudo isso é visto no gênero humano. A altivez, o orgulho, a soberba, tudo isso é característica do velho homem, que nada mais é a mistura de um anjo caído com a humanidade. Produzir um homem coletivo, isso é pecado singular, é uma vida, é uma natureza, não é um comportamento. Quando essa vida se desenvolve, o operar dessa vida é visto nos seus atos, aí agora no plural, os pecados. Mas pecado no singular, como está apresentando em Romanos, é uma natureza, uma vida. Por causa dessa natureza e dessa vida, nós estávamos mortos. Digo isso aos que creem. Ou seja, estávamos separados de Deus, que é a vida. Então nós estávamos mortos. Agora, a obra de Cristo é nos tirar dessa posição de morto e nos vivificar por meio da sua vida. Daí a gente consegue entender aquele versículo que diz assim: Ele nos deu vida, estando nós mortos, nossos delitos e pecados. Isso é maravilhoso. É o amor do Senhor, que vem de encontro à morte e nos dá vida. Tudo isso é algo extraordinário, tudo isso vem da parte de Deus. Então essa é a situação do nosso corpo, morto e separado, mas pela obra de Cristo está garantido para o corpo a ressurreição sem a nossa participação. Nós não cooperamos para a ressurreição do corpo, mas existe um outro aspecto da ressurreição que aí sim precisa ser trabalhado na nossa alma, que é a salvação da nossa alma, que é algo que Cristo deixou disponível aos que creem, por onde nós temos acesso a essa vida maravilhosa, que é a salvação da nossa alma, ganhando o nosso ser por completo. De modo que o espírito humano já foi salvo, assim por dizer, porque ele é a casa, é a habitação de Deus. A salvação é algo que se dá no nosso interior, o nosso espírito é ativo, é ativado por meio da vida do Senhor, como o último Adão que se tornou o Espírito e vem no nosso espírito e nos sela como penhor. Na sequência, agora, ele está trabalhando e ganhando a nossa alma, a nossa psique, e aí sim precisa a nossa cooperação. Precisamos aplicar a cruz para obter a vida de ressurreição agora na nossa alma, que é um aspecto da salvação, é um aspecto da ressurreição muito pouco compreendido e muito menos praticado. Muitas vezes nós olhamos para a ressurreição só desfrutando, contemplando, tendo uma ideia com essa ressurreição do corpo. Mas a ressurreição é para todo o nosso ser. Todo o nosso ser precisa passar por esse princípio de morte e ressurreição. Daí a importância de levar no nosso corpo mortal o morrer de Jesus, para que a vida do Senhor possa então desenvolver em nós.
Amém? Eu vou ler Colossenses capítulo 3, para a gente continuar o nosso raciocínio. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Em é o endereço, é dentro do Deus triuno, é na pessoa do Deus triuno que nós vivemos e habitamos. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Por que morreste? No começo desse vídeo nós falávamos que a obra de Cristo é vicária. É uma obra que nos substitui. Então eu vou trazer para a primeira pessoa. Cristo me substituiu, porque havia uma sentença de morte, e ele tomou para si a morte que era minha. Então ele morreu em meu lugar. Se ele morreu em meu lugar, ele estava me substituindo, eu morri. Mas tudo que acontece com Cristo agora, acontece comigo, porque a substituição de Cristo, no sentido de nos substituir no sentido da morte, é para que nós pudéssemos ter vida. De modo que quando ele ressuscita, nós que estamos alinhados com ele na morte, nós que estamos conformados com ele na morte, estamos também em conformidade na sua ressurreição. De modo que quando ele ressuscita, nós também ressuscitamos. Quando ele é ascendido ao céu, quando ele assenta à direita de Deus Pai, isso também, de certa forma, acontece com cada um de nós que cremos. Agora, essa vida de ressurreição, ela está oculta juntamente com Cristo, porque eu amalguei, me misturei, me conformei, me tornei um com Ele nessa obra. Isso está oculto juntamente com Cristo, com quem eu misturei, em Deus Pai, na pessoa do Deus triuno. Só que o interessante é que essa vida não fique nessa situação oculta. Interessante é que ela que está oculta no Pai pudesse ser revelado em mim, revelado em você, que crê. E aí qual é o caminho para isso se tornar real? Ser visto no nosso viver, ser visto no nosso ser. O que eu preciso fazer? Partindo do princípio que essa vida que está oculta, juntamente com Cristo e em Deus, possa ser manifesto na minha vida, no meu viver, e isso possa interferir nos meus atos, no meu comportamento como um todo. O que eu posso fazer? Como eu posso cooperar com o Senhor nesse sentido? Para que possa acontecer a salvação da minha alma. Uma vez que o corpo está garantido, porque já está morto, eu percebo que a minha psique ainda tem uma vida, tem uma natureza que é totalmente rebelde, totalmente alheia à vontade do Senhor. É uma natureza que, se eu for sincero, eu vou ver soberba, altivez, orgulho, tudo que está relacionado a esse anjo, que humanizou na pessoa do primeiro Adão. E agora, pela obra do segundo Adão, pela graça e a misericórdia, nós estamos sendo trabalhado e conformado agora o último Adão, que é a pessoa do Senhor Jesus. De modo que o nosso viver possa, então, pôr um fim nesse viver adâmico, primeiro Adão, né? Feito carne, feito pecado, para poder viver agora firmado e alinhado, impulsionado ou encorajado por este novo homem, que é a pessoa do Senhor. Que é Ele mesmo vivendo no nosso interior, nos conduzindo, uma vez que nos tornamos uma só pessoa. Toda a cristandade como um todo desfruta bastante de um aspecto da ressurreição do Senhor Jesus, né, a nosso favor, que é a ressurreição do nosso corpo. Se habita em vós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito ressuscitará o vosso corpo mortal. Esse ponto é muito compreendido, muito desfrutado.
Mas tem um outro aspecto da ressurreição que está relacionado com a nossa alma, que é a salvação da nossa psique, que também precisa ser conduzido esse processo por meio da cruz, para mortificar os feitos, né, do pecado em nós, para mortificar a carne em nós, de modo que o cerne da obra de Cristo, que é a ressurreição, que é o centro da obra de Cristo, possa ser trabalhado em nós de forma subjetiva. Né? Muitos de nós desfrutamos o Senhor Jesus e a sua obra como o nosso Salvador, e como se fosse o cerne, o centro do ministério de Jesus nos salvar. Ele de fato é o nosso Salvador, se posicionou como tal, se apresentou como tal, mas se nós olharmos com cuidado as Escrituras, nós vamos ver que o cerne, o centro do ministério de Jesus não é salvar, é dar vida. Ele mesmo, o Senhor Jesus, quando vai falar do seu ministério, ele diz: eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Ou seja, o objetivo de Jesus, de vir, é nos dar vida, que é a vida eterna, que é a vida zoé, o zoe. Mas, diante da nossa situação, ele então precisou se apresentar como nosso Salvador. E ele então não só se apresenta, mas desenvolve uma obra vicária, um sacrifício vicário. É algo para nos substituir. Não é? Ele, o Senhor, fez isso. Ele se colocou no nosso lugar. A salvação não é algo que se deu uma vez e acabou. Aconteceu quando cremos e ponto final. Não. Quando nós cremos, iniciou um processo. É um processo de andar com o Senhor. A salvação do corpo é garantido, a salvação do nosso espírito, no que diz respeito a receber a vida, já se deu, porque o espírito não foi contaminado com o pecado. É bom dizer isso de passagem. O espírito não foi contaminado, ele foi apagado. Né? Mas a vida do Senhor ascendeu para esse propósito. O espírito humano ascendeu para o propósito do Pai. Mas a nossa alma entrou num processo de salvação. E este processo de salvação se desenvolve na nossa vida mediante a nossa permissão e cooperação. Nós vamos cooperar com o Senhor. É o Senhor que executa, que promove, que põe no nosso coração tanto o querer como o executar. É o próprio Senhor que faz isso. Desse modo, nós precisamos confiar e colaborar com o Senhor. A nossa parte é tomar a cruz. A nossa parte é negar a nós mesmos. Jesus disse certa vez: quem quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a cruz. Esse ato de tomar a cruz e negar a nós mesmos, exatamente para trabalhar agora na nossa humanidade, na nossa psique, na nossa alma, começando pela mente, vontade, emoção, o reino de Deus. Reino é governo, de modo que o Senhor possa governar por meio de nós. E é um processo. Romanos 13:11 diz assim: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos. Ou seja, ela está desenvolvendo. E na medida que ela vai desenvolvendo, ela vai sendo salva. De modo que quando cremos, nós tínhamos um nível de maturidade de vida. Na medida que nós fomos nos sujeitando ao Senhor, nos colocando a nossa vida no altar, tomando a cruz, ela foi sendo salva, ela foi sendo trabalhada pelo Senhor. Deste modo, eu destaco aqui a importância de levar no nosso corpo o morrer de Jesus, para que isso possa se dar de forma subjetiva. Qual é o culto racional que agrada a Deus? Você sabe qual é. É o nosso culto como oferta viva. Nós levamos o nosso corpo e colocamos no altar como oferta viva, voluntariamente. E o que acontece quando nós colocamos a nossa vida
no altar. É para ser sacrificada. É para experimentar a morte. Porque tudo que Deus desenhou para nós, por meio de Cristo, está ligado à ressurreição. E não tem ressurreição sem morte. Sem morte, com certeza, não há ressurreição. Uma semente, ela morre para a vida de semente. E na medida que ela morre para a vida de semente, desperta um poder, uma força, uma vitalidade para algo muito maior do que uma vida de semente. Assim quando nós permitimos morrer, nós morremos para nós mesmos. E pelo princípio da ressurreição, nós nascemos para algo superior, por meio da vida do Senhor Jesus, algo muito superior ao nosso viver consagrado, a nossa vida colocada no altar. Diante do nosso despreendimento, nós nos permitimos experimentar algo extraordinário da parte de Deus, que começa com a ressurreição, que é, na verdade, a mistura, o amalgar do divino e humano produzindo uma só pessoa. O prazer de Deus é isso, é revelar Cristo em nós. Ou seja, revelar o próprio Deus em nós. Porque Cristo e Deus se misturou a ponto de se tornar uma só pessoa. Eu digo Jesus, homem de Nazaré. Agora ele também abriu este caminho para cada um de nós. Louvado seja o Senhor. 1 Pedro 1,19 nos diz: obtendo o fim da vossa fé. 2 pontos. A salvação da vossa alma. O fim não é o término da fé, mas obtendo a finalidade. Eu entendo que aqui está falando que a finalidade da nossa fé é a salvação da alma. Nós cremos que o Senhor nos envia a fé com esse propósito, a salvação da alma. Logo, sem fé, isso não vai desenvolver em nós. Nós precisamos exercitar a fé. Quando eu digo que ali Pedro apresenta a finalidade da fé e não o fim, é firmado em 1 Coríntios 13, no final do capítulo, ali Paulo falando sobre o dom supremo. Ele diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Logo, a fé é algo que está enquadrado entre aquilo que permanece. Permanece a fé, a esperança e o amor. Por isso ali não é o fim, não é o término da fé, mas a finalidade pelo qual foi nos dado. Amém? Jesus é o Senhor. Não se esquece de clicar no gostei, compartilhar com outros irmãos e se inscrever no canal se ainda não for inscrito.